Continuando a série de entrevistas que a gente está fazendo com jornalistas da cidade de Sertãozinho, meu bate-papo agora é com o Igor Moutinho. Igor, que já exerce a profissão já há muito tempo, nos fale alguma coisa de como é exercer a profissão de jornalista na cidade de Sertãozinho. Igor, um abraço para você, obrigado por estar aqui com a gente. E Jota, eu que agradeço pelo convite, né, de estar aqui com você, conversando. O Jota, que é um amigo nosso conhecido de tantos anos. Eu acabei entrando nessa área meio que sem querer, né? Depois de um tempo eu estava pensando, recordando, lá para os meus 16 anos, 17 anos, eu trabalhava em um escritório de contabilidade aqui na cidade. E esses dias mexendo em coisas, caixas antigas em casa, né, eu encontrei um jornalzinho do grupo de jovens da igreja que eu frequentava na época. E foi aquele jornalzinho que eu fiz na época, né? E com poucos recursos, a gente tinha que recortar para colar e juntar, né? Eram os eventos da igreja, tudo. E aí eu comecei a recordar, né, que no final dos anos 90 também, naquela onda de rádios comunitárias que tínhamos na cidade. Tinha rádio comunitária, hein? Tinha. Foi fonte de sustento para muitas famílias, inclusive, né? E eu tive uma dessas rádios comunitárias, eu também tive programa na Sertãozinho, que era junto com a Conexão lá no Alto do Ginásio, que era o Zé Henrique, o Alex. Então, assim, uma hora ou outra, assim, ao decorrer da vida, eu sempre tive alguma participação nessa parte de comunicação, né? Até que em 2011, eu fiquei um tempo afastado, trabalhei em outras áreas, né? Eu trabalhava no RH de uma metalúrgica muito conhecida e eu recebi o convite para ser sócio de uma revista, de uma extinta revista, né, aqui da cidade, impresso ainda na época. Na época era a revista Amigas, que era uma revista feminina, né, para o público feminino, e também a revista Opinião. Peguei gosto, isso em 2011, 2012. Em 2014 eu prestei o Enem, consegui uma excelente nota e assim, através do ProUni eu fiz a faculdade de jornalismo, né? Após eu fiz duas pós também, fiz uma pós em jornalismo político e outra pós em assessoria de imprensa. E como gosto muito de estudar, como já percebeu, eu estou indo para o terceiro ano do direito agora. Eu acho muito importante, respondendo objetivamente sua pergunta, o exercício da profissão de jornalista aqui em Sertãozinho, ele é essencial, é importantíssimo. Quanto mais veículos tiver, é a maneira que eu penso, quanto mais mídia, mais profissionais nós tivermos, mais informação vai chegar até as pessoas, né? As pessoas vão ser melhores informadas. Mas tem assim, dentro de todas as pessoas que trabalham, Jota, tem assim uma observação importante que eu queria colocar, para que as pessoas possam diferenciar o que é o jornalismo profissional e o que é aquele jornalismo que também não deixa de ser jornalismo, mas é muitas vezes aquele profissional que ele é um apresentador, ele é um radialista, ele escreve uma coluna num jornal do bairro, né? Muita gente, quando saiu aquela liminar, você lembra? Que deu essa oportunidade para que todas as pessoas possam ter direito ao MTB também. Aí muitas pessoas me questionavam, falando, então agora não precisa mais de faculdade para ser jornalista? Você já deve ter recebido essa pergunta. Precisa. O que as pessoas não entenderam é o quê? Que a justiça resolveu regulamentar essas pessoas, esses profissionais, para se caso porventura eles venham a dizer algo que não deveria, tem como ser responsabilizado, até mesmo para poder recolher junto ao INSS, ter um registro em carteira. Mas no jornalismo profissional, né, nas grandes emissoras, se uma pessoa for procurar um trabalho e não tiver formação, ela não é contratada. É chamado DRT, né? Sim. A pessoa não é contratada porque a própria categoria se autorregulamenta. É isso.
Ô Igor, mas assim, vamos traçar um paralelo desde que você começou. O que você viu, porque nós viemos em momentos, a gente lembra que o primeiro jornalismo aconteceu impresso, em tese com livros, depois vieram os jornais impressos, e aí com os jornais impressos vieram as emissoras de rádio, do rádio veio a televisão, e agora estamos vivendo aí o momento mais importante, talvez, da mídia social. As mídias sociais vieram jornalisticamente atuando. E aí, hoje, qualquer pessoa se diz jornalista. Qualquer um tem seu blog, qualquer um tem a sua página onde emite sua opinião, onde faz as suas fake news. Nos fale um pouco sobre o que você vê, já que você é jornalista formado. Sim, Jota. Olha, como você colocou aqui, hoje se democratizou a informação com acesso a... Né, você fez um breve relato aqui da história do jornalismo, começou no impresso, foi para o rádio, depois televisão, e foi um desenvolvimento de tecnologias, porque o jornal, para a época, o impresso, né, e a TV, o rádio, quando surgiu, foi uma grande tecnologia para o momento, foi uma grande inovação. E o processo de novas tecnologias e inovações que vão surgindo desencadeou até o momento que nós estamos hoje e não se sabe o que ainda virá pela frente, né? Só que antes, para você ter acesso a uma gráfica, a um jornal, a um veículo, era muito difícil, até mesmo para os grandes profissionais. Hoje, com o celular na mão, o computador, você pode criar um blog, um canal ali e começar a comentar, a escrever, a dizer, né? E disparar, e as pessoas compartilham, né? Agora, o grande diferencial, Jota, entre essas pessoas que têm o seu valor, estão trabalhando também, é democrático, né? E o jornalismo profissional é a credibilidade. Eu acho que é aí que é o grande divisor de águas, porque no jornalismo profissional ele pode muitas vezes ter de um jornalista para outro, de um profissional para outro, de um veículo para outro, pode ter uma diferença na escolha da linha editorial. Por exemplo, da Atena, jornalismo é policial, né? Acontece muitas outras coisas em São Paulo, mas não entra porque é o nicho dele, né? Mas, a princípio, o jornalismo profissional ele pode ter uma tendência para um nicho ou outro, ele pode ter uma linha editorial diferente, mas a credibilidade do jornalismo profissional é um compromisso com a verdade, com técnicas de apuração, de checagem, né, de levantamento de dados, de confiança entre a fonte e o profissional, porque a própria lei nos garante esse direito em sigilo da fonte, até mesmo diante de um juiz. Então, a pessoa, quando procura um jornalista profissional para poder passar um caso para ele, olha, eu estou com um problema ali e tal, mas eu gostaria de sigilo. Então ele pode ter essa confiança de que vai ter esse sigilo. E como eu já te disse, só reafirmando aqui, a grande diferença entre blogs, entre pessoas que vão lá, ou na sua página, escreve uma notícia, e o jornalista profissional, é realmente a credibilidade. Porque quando acontecer, venha acontecer algum fato, algo de interesse público, e que as pessoas, poxa, aconteceu tal fato, você pode buscar no jornalismo profissional essa informação, que ali você vai ter a credibilidade e a confiabilidade de que realmente essa notícia é verdadeira, porque ela foi apurada, ela foi checada, ela foi ela teve todo um processo de levantamento de dados para se chegar não, agora o profissional jornalista, agora eu posso realmente publicar, porque através de todas essas ferramentas que o profissional tem para poder chegar à conclusão da matéria, a gente pode afirmar com toda certeza de que realmente o que a gente está dizendo é verdade. Diferentemente de quem não estudou para isso,
Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas, por exemplo, um médico. Você não pode ser médico e falar assim, eu sou médico porque eu acho que então aqui uma receita, né? No meu caso, foram 4 anos, você também é graduado, como eu. Foram 4 anos de faculdade presencial, indo para Ribeirão Preto de segunda a sexta, todo dia, 4 anos, inúmeras matérias. Então, são coisas que a gente aprendeu ali para se aplicar no exercício da profissão por uma vida toda. E isso nos dá credibilidade. Eu acho que a grande diferença são as técnicas que você aprende, como na faculdade de psicologia, do direito e de todas as outras. Você adquire um conhecimento e um preparo técnico para realização do trabalho. Bom, e agora para finalizar, eu vou falar do jornalismo chapa branca. Talvez a pessoa nem saiba o que é isso. O que é o jornalismo chapa branca? É que não só emite opiniões, mas também como só divulga aquilo que é de interesse do mandante, seja o A, o B ou o C. Você acha que agora, nesse momento, onde há uma gama enorme de portais de divulgação, o jornalismo chapa branca, ele tem crescido? Você acha que ele tem diminuído? Porque ele está aí. Sim. Isso é real. Tanto é que, por exemplo, existem portais que dizem assim, nós defendemos essa linha e essa linha aqui, pronto, ponto final. Como é que você vê isso? Olha, Jota, o jornalismo de chapa branca, ele sempre existiu e ele sempre vai existir, tá? Tanto só lembrando, sim, que a primeira gráfica trazida para o Brasil veio com o imperador, que era para divulgar as notícias do imperador. As notícias do império, exatamente, exatamente. Agora sim, como eu disse, o jornalismo chapa branca sempre vai existir, é uma briga de interesses que dentro da classe também existe. Agora, tem um outro lado que a gente não pode confundir jornalismo de chapa branca com aquele jornalista ou aquele veículo que presta serviço para um determinado governo, de divulgação de informações, de campanhas, de trabalhos, de dados, né? Da mesma forma que uma empresa, por exemplo, não vou citar o nome das empresas, mas temos empresas aqui que cuidam da cidade, das praças, dos órgãos públicos, prestam serviço. O jornalista e o veículo, ele também pode prestar serviço, né? O que ele não pode fazer é o quê? Se omitir, caso o seu cliente, que no nosso caso, vamos dizer assim, localmente, a prefeitura, como cliente, vier a apresentar alguma irregularidade, você deixar de dar esse tipo de notícia, né? Eu acho que o grande diferencial é esse, porque ele tem que pensar primeiramente naquilo que é interesse da população. E eu acho que é mais ou menos por aí o que eu penso. Obrigado pela participação, Igor. Alguma informação, algo a mais que você queira dizer, que você não falou aqui nessa extensa entrevistas que vamos colocar no ar? Jota, eu só gostaria de agradecer por essa série de entrevistas que você tem feito aqui com os profissionais da comunicação da cidade, né? Parabenizo pela iniciativa de estar valorizando a nossa própria classe, né, que muitas vezes esquecida e também atacada, né? Existem inúmeros ataques e como em qualquer área de trabalho é impossível que se agrade a todos, né? E ainda mais conhecendo o contexto de Sertãozinho, mas independente de qualquer coisa, a gente vai seguindo trabalhando, né, de maneira íntegra, honesta e levando a informação à população da cidade. Então agradeço mais uma vez e a todos que nos acompanham aí, esse profissional que se mantém à disposição da população da cidade de Sertãozinho. Muito obrigado. Esse foi Igor Moutinho, jornalista, que falou aqui no nosso programa.